Gente, PopQ, não chorem, não se desesperem. Jader tá aqui para ajudar vocês a entenderem e eu vou aprender horrores aqui com ele hoje. Então vamos começar aqui, Jader. Quero saber. Vamos começar primeiro falando duas coisas que a gente estava até comentando agora há pouco, né? Quais seriam os 4 estádios ou estadios do sistema PopQ? Na verdade, Mal, o sistema PopQ ele surgiu lá na década de 90 ainda, né? Porque sempre os prolapsos genitais, as distopias genitais eram classificadas, né? Pelo sistema Baden-Walker, que era aquele que, se você tem aí um prolapso antes do introito, é grau 1, né? Bem ao nível do introito, é grau 2. Se passou, grau 3. Só que esse tipo de classificação era muito subjetivo, na verdade, né? Ele era qualitativo. Sim. E o PopQ, ele surgiu aí no final dos anos 90 justamente para ser um sistema quantitativo, né? E isso realmente melhorou a precisão do diagnóstico, melhorou a precisão do estadiamento e, obviamente, deixou as indicações cirúrgicas muito mais precisas. Então, o objetivo do PopQ foi justamente esse, foi tornar as indicações cirúrgicas mais adequadas, né, para que a gente tivesse um sucesso do tratamento maior. Então, o sistema PopQ coloca 4 estádios, né? Então, a gente tem assim, o estádio 1, que é quando o compartimento mais prolapsado ele está em até -1, né? Lembrando que o nível 0 é o nível do introito, né? E aí, para cima, a gente vai ter pontos negativos e para baixo, para fora do introito, pontos positivos. Sim. Eu gosto muito de comparar, sabe com o quê? Com o DELI da obstetrícia, né? Que tem o nível 0, para cima é negativo, para baixo é positivo. Olha a matemática. Olha aí, é exatamente a mesma coisa, né? Então, pensa assim, o anel himenal, né? O nível do introito, que é o anel himenal, é o 0, para cima a gente vai ter negativo, para fora, né? A gente vai ter positivo. Então, o que acontece? O nível 1 é quando o compartimento mais prolapsado, seja a parede anterior, parede posterior ou útero, né? Ele vai estar em até -1. Isso é o estádio 1. O estádio 2 é quando você tem o compartimento mais prolapsado entre -1 e +1. Ou seja, você tem aí o ponto mais prolapsado em -1, em 0 ou em +1. Certo? Perfeito. Esse é o estádio 2. Então, o estádio 2, na verdade, ele pode ser um prolapso ainda dentro da vagina, ou ao nível, né? Ou 1 centímetro para fora ainda. Então, isso tudo engloba o estádio 2. Perfeito. E o estádio 3 é quando você tem aí o compartimento mais prolapsado mais baixo do que +1, né? Então, já tem aí pelo menos 2 centímetros para fora da vagina, ou até mais. Uhum. E aí tem aquela grande dificuldade que eu acho que é importante a gente falar, que é o estádio 4, que às vezes as pessoas se atrapalham um pouco, né? O que seria o estádio 4? Já que o 3 já tá tudo para fora, né? O que seria o estádio 4? Na verdade, o estádio 4 é quando você tem um prolapso muito importante, muito avançado, né? E você tem que ver a relação do comprimento vaginal total. Então, se você tem aí um comprimento vaginal total de, digamos que 8 centímetros, né? O CVT, que é o comprimento vaginal total, deu 8 centímetros. Se o seu prolapso ele está em até -2 centímetros do comprimento vaginal total, a gente ainda tem o estádio 3. Agora, se é 2 centímetros a menos adiante, já é um estádio 4. Então, esse exemplo que eu dei, né? Digamos que a vagina mede 8 centímetros de comprimento e eu tenho o ponto mais prolapsado em +5, né? Ainda é um estádio 3. Sim. Agora, se for +6, +7 ou +8, que seria 8 menos 2, né? A gente vai ter 6, 7 ou 8, aí já é um estádio 4. Entendi. Vamos fazer uma pergunta para o pessoal que nunca viu alguém fazendo isso, avaliação como PopQ. Jader, esse ponto que está mais prolapsado é com a paciente em repouso ou quando ela faz a manobra de Valsalva ou a pressão para poder tentar colocar o máximo prolapsado? É quando a paciente faz a Valsalva. Então quando ela faz a Valsalva. Maravilha. Detalhe importantíssimo. Eu já vou direto ao ponto, né? E é bem isso mesmo. Porque eu acho que tem muita gente que é estudante, que tá acompanhando, que R1 ainda não passou na Urogineco, fica vendo lá aquele jogo da velha, quer tentar entender, leu no livro, não conseguiu ainda identificar, tá tendo a oportunidade aí de assistir a gente com o nosso super professor de uroginecologia. Então, acho que é importante falar isso. Legal, bacana. Só não gostei de uma coisa que você falou.
Lá atrás, nos anos 90, Jader. Agora, nos 90 é agora. Não me vem falar lá atrás. Mas eu também faço parte aí desse barco, então... Tá. É agora. Anos 90 foi ontem. Foi ontem, é.